Então vamos lá, gente, falar do Paysandu Esporte Clube Golo Paraense. Eu estava acompanhando, inclusive eu saí do ar aqui por umas 2 vezes, eu saí daqui do sistema, que eu estava querendo catar uma informação aqui, checar na realidade uma informação, que o Claudinei está fazendo confusão lá com o Ricardo Guglielmo também, porque o Ricardo parece que deu uma ajuda pro Remo lá na chegada até Chapecó, que foi uma viagem para São Paulo, de São Paulo pegou o avião e seguiu para Chapecó. Então, sei que o Claudinei estava querendo fazer também lá o negócio do Banzeiro, para conseguir uma viagem melhor para o Paysandu. Bom, isso aí eles vão ter que se resolver, porque nós sabemos as dificuldades que tem o pessoal do Sul chegar no Norte e vice-versa. Mas o Paysandu tem que ter, Claudinei, aqui nós estamos acostumados com isso, Claudinei. Vocês precisam se acostumar também de que aqui não tem moleza, aqui não tem história e não tem desculpa não para dar para o torcedor. Eu respeito, mando muito, muito, muito comentário e o Neto, Maurício, João Maurício, Fernando, o nosso Mário Quadro, todos os nossos comentaristas. Quando eu dou minha opinião, gente, a minha opinião, respeito também o ponto de vista do Gabriel, do Bola, de todos os companheiros, do Frank Souza, de todos. É a minha opinião. Para mim, o Paysandu não ganhou 1 ponto sábado, perdeu 2 jogando em casa. Não pode se dar o luxo de empatar dentro de casa. Muito aí que não pode é perder mesmo. Entendeu? Então o Paysandu deixou de vencer a partida porque entrou com um time mal escalado pelo senhor Claudinei. Ele insistindo em colocar esse Denner, que já provou, desde que chegou aqui naquelas partidas, que entrou predileto com a sua vênia, que não tem condições. Esse Vini Júnior é outro jogador também, pode até sábado fazer gol, assim como esse Denner, mas para mim não fui com o futebol desses jogadores. São eles não, tem outros também que estão aí. Esse Wendy Júnior é outro, esse Peterson é outro. O Peterson, gente, olha, é jogador novo, veio do Flamengo pra cá. Digo, pelo amor de Deus, peraí, calma, eu tô ficando velho, doido, barroco, eu não tô entendendo mais nada. O cara jogou no Flamengo, base do Flamengo, ele tava no sudeste do país, ninguém quis ele por lá. Ai. É por isso que eu digo pra vocês que quando as bolas é muito grande, o santo desconfia. O santo desconfia quando as bolas é grande. Pode prestar atenção. Então é por isso que eu vejo quando esses jogadores, com a qualidade que eles têm, que começam a morar aqui em Belém do Pará, eu começo a ficar preocupado. Vocês querem ver outro assunto que eu vou levantar a bola aqui para vocês aqui, caros comentaristas? Vou falar para vocês aqui. É esse Giovani, que possivelmente pode vir para o Paysandu, do Curitiba. Ué? O Curitiba vai liberar jogador para reforçar o Paysandu, Mano, na brincadeira, sinceramente, eu nem vi jogar. Não sei não, já começo a ficar na dúvida. Porque se o cara tem qualidade, o jogador, o clube não vai dispensar o jogador. Eu não sei se vocês comum com a minha ideia, caros amigos. Mas se o jogador é bom, o time está numa mesma competição, eu vou reforçar, tá aí o resultado desse Eliel que veio do Cuiabá, aqui para Belém do Pará. Quando surgiu o comentário que ele Cuiabá ia mandar ele vir para cá, eu falei, da mesma coisa que eu tô falando desse Giovani, eu falei pra vocês aqui também, aqui no programa. Mas espera aí, o Cuiabá vai dispensar um jogador novo, jovem, pra vir pra cá reforçar o Paysandu? Então, meus amigos, sinceramente, com todo o respeito que eu tenho aos empresários, aos executivos, ao diretor de futebol, mas vocês virem pra cá me enganar? Como é que o Curitiba vai liberar esse Giovani para vir para cá, um jogador? Outra coisa, predileto, que surgiu o comentário esta semana. Enzo, jogador de 22 anos. Qual é o clube que ele tá, gente? Me ajudem aí lá pelo lado do sul, né? Me ajudem, gente, por favor. Eu falei semana passada aqui sobre esse jogador. Deixa eu ver se tem aqui no meu rascunho. Como é que esse rapaz veio pra cá? Mas ele sabe que é filho. Ele é filho do Fernandão. Que interessa? Aquele Edinho também era filho do Pelé. Aquele goleiro ruizão. Eu não sei nem por onde eu, acho que até já enfocou, já até parou de jogar futebol. Começou a vender camisa, com certeza. O rapaz pode ser filho de quem for, meu irmão. Então essa questão de dom,
o cara já nasce bem de berço, quando ele tem que ser bom de bola, como é o caso do nosso predileto, que esse é craque, esse eu posso assinar embaixo. É craque mesmo que amanhã ele vai jogar lá no RP6. Entendeu? Então tem certas coisas que eu não engulo. Eu não engulo e eu tô falando aqui antes dele ser contratado. Não tô falando depois que eu vi o futebol, não. Depois que eu vi o futebol dele, ele queima a minha língua, eu troco de ideia. Mas por enquanto eu não vou trocar de ideia. Porque pra mim não é. Não é, gente. O time que tá liderando a competição como o Curitiba, vai liberar o volante bom pro Paysandu? Quer dizer, pra lá não presta, pra cá, aqui vai prestar. Logo onde ele vem? Jogar na corte azul e branca com a presença do torcedor do Paysandu, que é enjoado. Torcedor do Paysandu é enjoado. Vai pra cima mesmo e cobra. Se não tiver tutano, não venha pra cá. Não venha atrapalhar, porque aqui a coisa tá pegando pro Paysandu, pra Dedéu. Já vai pegar essa pedreira sábado que vem. Depois, vem para Belém, vai passar os dias aqui, os 2 dias, já vai para Manaus encarar a equipe do Amazonas, que está lá na lanterna da competição. Ou seja, meu irmão, tem que ganhar os jogos. Tem que vencer. Se tropeçou aqui em Belém, tem que ganhar os jogos atuando fora de casa. Quem é, Gabi, que tá pra falar comigo aí, mano? Quem é, hein? Quem é que eu fico logo irritado? Quem é esse elemento aí? Hein? Oi, Magno, repete, Magno, repete. Tu fica com tua molecagem com o papo pop aí e tu não presta atenção no programa, Gabriel, também. Não, eu não entendi agora o que você estava falando. É isso, meu. Quem tá escalado para falar pelo Paysandu hoje, Gabriel? Não quer saber. Eu mandei no teu interno aí, o novo vídeo. Mano, porque eu tenho que sair daqui, o pessoal quer olhar minha lata aqui de jarro aqui na televisão, eu tenho que sair e vai congelar tudo, mas tá bom, no vídeo. Coloca no vídeo, Caiote, para falar. Pronto, já liberou o chefe. Difícil, no sabemos de la posición que está o rival, mas nós vamos a hacer nuestro trabalho sin importar que eles estén primero, que hace 10 jogos que no sufren gol. Nós enfocamos en hacer nuestro trabajo y traer los 3 puntos. Incomoda, pero para seguir trabajando más, ¿sabes? Es una incomodación que es dolorosa, mas sirve para hacer más, para trabajar más, para saber que con lo que estamos haciendo no alcanza y tenemos que hacer más, ganar más jogos y seguir así. Yo creo que hay que pensar partido a partido. Porque si eu penso cuando salgamos, después qué vamos a hacer, no. Primero, Curitiba, ganar y después partido a partido. Y pode porque nós trabajamos mucho, con entrenador nuevo, estamos agarrando su idea, su forma de trabajar y eu acho que lo que nosotros hicimos podemos hacer mucho más. Eso es seguir trabajando, si seguimos así, no hay duda que nos vamos a salir de ahí abajo. Como te digo, es cuestión de trabajar, de seguir trabajando para mejorar todos los días. Mano, também, do jeito que tu tá falando que ninguém entende nada, parceiro. Ele falou aí, ninguém entendeu 100 gramas, mas tá tudo tranquilo, tá tudo beleza. Olha, a zaga vai ser modificada do Paysandu, predileto. Há quem diga que vai aparecer o Thiago Heleno como titular, viu, Predi, aí no sábado, contra a equipe do Curitiba. E tem a volta do Luan Freitas. Predileto, não estava dando certo, o time vinha ganhando com 3 zagueiros. Por que não mantém, predileto, isso? Por que não mantém? Não vinha dando certo. Então deixa lá como tá, não mexe em muita coisa, mano. Pelo amor de Deus, seu Claudinei. Não mexe em muita coisa, não. Volta lá com o Luan de novo naquela posição, porque o Braia, ele se larga pra frente também e deixa vulnerável aquela posição ali. Aí a galera vai só em cima do lado direito. Aí haja ataque, uma hora sai o gol. E com relação também ao Edinho, rapaz, eu tô até evitando falar com relação ao jogador, que essa transição não acaba nunca. Logo ele vai ficar à disposição. Tomara que ele venha e ajude alguma coisa também. Que é tanta pomada, como dizia o nosso saudoso Jurandir Bonifácio, que dá até raiva de falar. Deixa eu logo parar por aqui, senão eu vou levar até 19h30. Com vocês aí, nossos. É o PP e o PN que estão hoje aí. É o PN que eu falei, PN. Tá certo. E predileto quase é o seguinte, porra nenhuma, quase porra nenhuma. Bora, Gabriel. Pio, o Paysandu é assim, é predileto. Então, molecagem, pelo amor de Deus. Nesse ponto que envolve um esquema tático de fato do Paysandu. O técnico do Paysandu, será que ele testou, ver como ia funcionar ou não?
o retorno para o esquema tático, de fato, com os 2 zagueiros, os 2 alas. O Paysandu ficou vulnerável defensivamente, principalmente naquele primeiro tempo, e sofreu 2 gols, algo que o Paysandu não havia sofrido em 4 partidas, apenas 1 gol tomado. Aí você pega em números, colocando na prática e fazendo uma análise prévia de uma partida que talvez seja a pior, mais difícil do Paysandu até aqui no campeonato, tirando o clássico Repar, essa contra o líder Coritiba. O que fazer pensando, tentando entender a cabeça do Claudinei, predileto? Olha, talvez tenha sido, Gabriel, a surpresa da escalação do Paysandu contra o Atlético Goianiense, essa mudança no esquema tático com a presença do Brian. Nós falávamos dessa possibilidade, mas, ao mesmo tempo, entendíamos que ele viria com outro zagueiro, que poderia ter sido o Thiago Heleno, deixando o Thalisson ali para fazer a função que o Luan Freitas vinha fazendo. Mas ele ousou, né? Ele fez uma escalação mais ousada, voltando para os 2 zagueiros, no caso o Thalisson e o Novilho, e explorando o Brian Borges pelo lado direito. Bom, o Paysandu ficou mais vulnerável? Ficou. Mas o grande problema dessa escalação, e aí eu tenho que corroborar com o que o Magno colocou, para mim foram os 2 jogadores que foram peças decorativas, o Denner e o Vini Faria, Gabriel. Foram os 2 jogadores que realmente não ajudaram e prejudicaram o Paysandu, porque perderam o duelo do meio-campo, né? O Vini foi escalado como falso centroavante para fazer a primeira linha de marcação, não fez nenhuma coisa nem outra. E o Denner não se encontrou em campo em momento nenhum. Então era natural a sobrecarga em cima do Ronaldo e também do outro volante lá do Vilela, do Leandro Vilela. Eu acredito, sinceramente, Gabriel, que ele volte com os 3 zagueiros contra o Curitiba. Acredito. E a questão do Thiago Heleno, ela é reforçada por ele ser um jogador com grande, vamos dizer assim, permanência, né? Com um trabalho muito longo lá em Curitiba, lá no Paraná, com a camisa do Atlético Paranaense. Então, ele seria essa peça que entraria no lugar do Thalisson no jogo do próximo sábado. Então, é o que eu acredito, que ele volte com o esquema de 3 zagueiros. Agora, que ele seja mais feliz nas escolhas de meio campo. E outra coisa para finalizar, Gabriel, senão não dá tempo do Fernando falar. O Paysandu não pode repetir a graça que fez contra o Atlético Goianiense, tá? O que é que ele fez contra o Atlético Goianiense? Fechou a cozinha lá e não jogou lá na frente. E não atuou. Foi só para se defender. Porque se ele fizer isso contra o Curitiba, leva uns 3 ou 4, Gabriel. E lembras que o Paysandu também teve essa postura, predileto, contra o Avaí fora de casa. Você lembra bem, né? Fez um jogo muito defensivo. E o Operário, se eu não estou enganado com o Operário também, Gabriel. Foi a mesma coisa também. E eu até falava onde, Gabriel, antes de você até me antecipei. Sim, sim. Que exatamente isso eu falei. E falei isso nos comentários no jogo do Paysandu contra o Avaí. Que se o Paysandu tivesse sido um time um pouco mais corajoso, um pouco mais atirado, depois de ver que o Avaí não era toda aquela Coca-Cola de 2 litros, talvez uma de 600 só, talvez, o Paysandu poderia até ter trazido uma vitória lá de Florianópolis. Eu comentei isso no dia do jogo. O Paysandu se fechou demais, temeu demais o Avaí. Essa que foi a verdade. Mas, voltando aí um pouco ao jogo contra o Atlético Paranaense, também na véspera, né, Pio? Você lembrou e a gente falava. Eu até cheguei a usar a seguinte expressão: aquilo que está dando certo não se mexe. E ele quebrou, né, aquele esquema que vinha dando certo com os 3 zagueiros ali. Ele colocou o Brian. O Brian, para mim, foi totalmente envolvido ali pelo Marcelinho, atacante do Atlético Paranaense, que passeou naquela lateral direita do Paysandu ali em cima do Brian. As melhores jogadas do Atlético, tudo foram pelo lado de lá, pelo lado esquerdo em cima do Brian. E para completar, ele tirou o Marlon, que vinha bem, para colocar o jogador lá que
que veio da quarta divisão, que o Magno não gosta, mas veio. O Denner, que nada fez, e o Vini. Mexa com amigo. E o Vini também não ajudou em nada. Para completar. O Vini, que não é o Júnior, é o Vini Farias. Pois é. E para completar, o Garcês também não teve uma noite muito boa, muito feliz naquele dia. E aí isso aí complicou o trabalho do Paysandu naquela partida. E eu creio, concordo com o Pio, jogo fora de casa contra o líder, que vem muito bem na competição. Não é só por ser o líder, mas pelo que vem jogando. Beleza. Eu perguntava aqui pro Fernando também sobre o Thiago Heleno, como comentou também o Pio Neto. Fernando? Não, sem dúvida. É um jogador que, pela sua experiência, pelo conhecimento que ele tem ali do futebol paranaense, onde atuou por muitos anos ali pelo Atlético Paranaense, tenho certeza que vai ser um jogador muito importante, principalmente pela experiência dele. Vai ser aquele jogador que vai transmitir essa experiência. É um jogador que já viveu o clima de clássicos diante do Curitiba, sabe como é o comportamento da torcida, a pressão que pode vir, ou aquilo, tudo isso ele sabe. E tenho certeza que ele é o jogador indicado para transmitir isso daí para os seus companheiros dentro de campo. Então eu vejo que o Paysandu tem que tomar precauções. Agora sim, diante do Curitiba, eu digo sim, o Paysandu tem que tomar uma precaução maior, né? Não, mas também não é se acovardar, né? Não é se acovardar, não é se, como dizem por aí, se apequenar. Se apequenar diante do Curitiba. É um adversário muito difícil? É o líder do campeonato, não é à toa. Mas o Paysandu também tem que mostrar que está dentro de campo, que não está ali só para ser figurante, né? Eu creio que ele deva voltar também com a escalação ali, com os 3 zagueiros atuando e fechando um pouco mais ali o meio de campo